Era uma manhã fresca, com o céu pintado de um azul suave e o canto alegre dos pássaros enchia o ar com suas melodias. O sol brilhava, aquecendo suavemente as flores que desabrochavam no jardim, espalhando um perfume doce de esperança. Lá no cantinho do vilarejo, tinha uma casinha simples, com uma cerca branca e um quintal cheio de árvores, onde Lucas gostava de brincar. Lucas era um menino de olhos brilhantes e sorriso sincero, mas às vezes ele se sentia pequeno diante de tantas tarefas e aventuras que pareciam grandes demais para ele. Ele queria ser forte, corajoso e fazer o que Deus queria, mas, no fundo, às vezes tinha medo. Medo de errar, medo de não conseguir, medo de que as coisas fossem difíceis demais. Naquela manhã, Lucas caminhava devagar pelo jardim, passando as mãos pelas folhas frescas, sentindo a textura macia da grama sob seus pés. Ouviu o vento sussurrando entre as árvores e uma gaivota distante chamando. Tudo parecia tão silencioso e, ao mesmo tempo, tão cheio de vida. Mas, ao olhar ao redor, ele sentiu uma inquietação no coração, uma dúvida que não saía de sua cabeça. E se eu não for forte o bastante? E se eu não conseguir fazer o que Deus quer de mim? Ele parou por um instante, olhando para o céu, onde uma pomba branca voava tranquila. Então, de repente, uma voz suave, como uma brisa de verão, pareceu falar no seu ouvido. Confia em mim, Lucas. Quando Deus está ao seu lado, você é mais forte do que imagina. Lucas fechou os olhos por um momento, respirou fundo e sentiu uma esperança pequenina, mas muito verdadeira, começando a crescer dentro do seu coração. Lucas abriu os olhos devagar, sentindo a brisa fresquinha do vento tocar seu rosto. Ele olhou ao redor e viu o céu ainda azul, as árvores balançando ao ritmo do vento e o cheiro de terra molhada após a chuva da noite passada. Era como se tudo estivesse se preparando para um novo dia cheio de possibilidades. De repente, uma ideia surgiu no seu coração. Talvez a coragem não fosse algo que ele pudesse pegar ou usar como uma capa mágica. Talvez fosse algo que Deus colocava dentro de nós, como uma luz que nunca se apaga, mesmo nos momentos difíceis. Ele pensou: se Deus estiver comigo, eu posso tentar. Naquele instante, ouviu-se o som de passos leves chegando. Era a sua vovó, que se aproximou, sorrindo, com uma cestinha de lembranças na mão. Ela tinha uma voz doce e tranquila, que parecia envolver o coração de Lucas como um abraço quentinho. "Bom dia, meu querido", ela disse, sentando-se ao seu lado na grama. "Você parece pensativo. O que está passando na sua cabeça?" Lucas olhou para ela e, com um sorriso tímido, respondeu: "Vovó, às vezes eu tenho medo de fazer as coisas que Deus quer. Eu quero ser forte, mas fico com medo de não conseguir. Como faço para ter coragem de verdade?" A vovó colocou a mão no ombro dele e sorriu, com um olhar carinhoso. "Sabe, Lucas, a coragem não é algo que a gente tem ou não tem. Ela nasce quando aprendemos a confiar que Deus está conosco. No livro sagrado está escrito: 'Não temas, porque eu estou contigo.' Isaías 40:10. Quando Deus está ao nosso lado, nenhuma aventura é grande demais. Ele nos dá força, como uma luz que ilumina o caminho na escuridão." Lucas escutou atentamente, sentindo uma paz acolhedora no coração. Era como se a Bíblia, aquelas palavras sábias, fossem uma luz acendendo dentro dele. "Mas se eu tropeçar? E se eu errar?" ele perguntou, com um pouco de medo na voz. "Ah, meu menino", respondeu a vovó, acariciando seus cabelos. "Deus conhece nossas fraquezas. Ele não espera que sejamos perfeitos. Ele quer que tentemos, que confiemos nele. E que mesmo se tropeçarmos, Ele estará lá para levantar a gente de novo. A coragem vem de confiar que Deus nunca nos abandona."
Naquela manhã, ao som suave da brisa, Lucas começou a entender que a verdadeira coragem vinha de uma fé simples e de um coração que sabe que Deus está ao seu lado. E com esse segredo guardado no coração, ele sentiu uma força nova, uma esperança pequenina, mas muito verdadeira, começando a crescer dentro do seu coração. Depois daquele dia na manhã com sua vovó, Lucas sentiu uma luz diferente dentro do coração. Era como uma pequena chama que começava a brilhar, aquecendo sua alma e enchendo de esperança. Ele guardou as palavras da vovó com cuidado, como um tesouro, e pensou: se Deus está comigo, então eu posso tentar coisas que antes pareciam difíceis. Na manhã seguinte, o sol já estava lá fora, espalhando seus raios dourados por toda parte. Lucas decidiu que iria ao campo perto da sua casa, onde uma árvore alta e forte se erguia, com galhos que pareciam tocar o céu. Lá ele costumava brincar, mas naquele dia sentiu que precisava fazer algo diferente. Algo que mostrasse que, com Deus, ele podia vencer seus medos. Ele caminhou com passos firmes, ouvindo o som das folhas sob seus pés e o cantar de uma pomba que voava ao seu lado. Ao chegar na árvore, olhou para cima, sentindo o vento leve acariciar seu rosto como um incentivo invisível. Então, com coragem, começou a subir. Enquanto subia, ele sentia a textura dura da casca da árvore, o cheiro fresco do mato ao redor e o coração batendo mais forte, como se fosse dizendo: "Você consegue!" Quando chegou ao topo, olhou para o horizonte. Via o vilarejo lá embaixo, as casas, as árvores, o rio que serpenteava pelo campo. Era uma vista linda, mas, para Lucas, o mais importante era saber que, ali em cima, ele tinha enfrentado seu medo. Durante um instante, ele se sentiu pequeno demais, num mundo tão grande. Mas logo lembrou-se das palavras que sua vovó tinha dito: "Deus está contigo." Ele olhou para o céu e, com uma voz cheia de fé, falou: "Obrigado, Deus, por estar comigo. Agora eu sei que posso fazer qualquer coisa, porque tu estás ao meu lado." Quando desceu, sentiu uma alegria que não cabia no peito. A coragem, que parecia tão difícil antes, agora parecia uma luz brilhando dentro dele. E ele percebeu que a maior força vinha de confiar que Deus sempre estaria ali, segurando sua mão. Depois daquela manhã na árvore, Lucas sentiu seu coração cheio de esperança e força. Ele pensou: se Deus me ajuda a subir na árvore, Ele também pode me ajudar a fazer o que eu tenho medo de fazer no dia a dia. E assim, com coragem renovada, ele decidiu que iria ajudar sua mãe a cuidar do jardim, algo que antes parecia difícil para ele. No dia seguinte, ele foi até o quintal onde as plantas precisavam de atenção. Mas ao chegar perto das flores, viu que uma delas tinha um galho quebrado, caído no chão. Era uma flor linda, de cores vibrantes, que ele gostava muito. E por um instante, ele pensou: se eu tentar arrumar, posso machucar a flor ou até me machucar também. Então, lembrou-se do segredo que tinha guardado no coração. Deus estava com ele. Com passos firmes, ele se ajoelhou perto da flor e pegou uma pequena pá. Sentiu o cheiro de terra molhada, tocou na textura úmida do solo e ouviu o silêncio tranquilo do jardim. Ele respirou fundo e disse, baixinho: Deus, eu quero ajudar. Dá-me força para fazer o bem, mesmo que eu tenha medo de errar. Com cuidado, colocou a flor de volta no vaso, ajeitando o galho quebrado. Cada movimento era feito com atenção, como se estivesse segurando uma joia preciosa. Quando terminou, sentiu uma alegria grande, como se uma luz tivesse se acendido dentro dele. Naquele momento, sua mãe apareceu, sorrindo ao ver o menino tão dedicado.
Você foi corajoso, Lucas, ela disse carinhosamente. O Senhor te dá força para fazer o bem, mesmo nas pequenas coisas. Lucas olhou para o céu, agradecendo a Deus por essa coragem que tinha crescido dentro do seu coração. Ele sabia que, com Deus ao seu lado, qualquer desafio, grande ou pequeno, poderia ser enfrentado. Depois de ajudar a cuidar das flores e sentir a alegria de ter feito bem, Lucas voltou para dentro de casa com um sorriso no rosto. Mas, ao mesmo tempo, ele percebeu uma coisa importante. Não precisa de grandes feitos para sentir Deus ao seu lado, até nas ações mais simples, como cuidar de uma flor ou ajudar sua mãe. Deus está presente. Naquela noite, quando deitou, ele pensou: se Deus é tão grande, por que se importa com as pequenas coisas? E então ouviu uma voz no coração bem suave: meu filho, eu estou com você em tudo. Cada gesto de amor, cada ato de cuidado é como uma luz que brilha no mundo. Não importa se é uma grande aventura ou uma tarefa pequena, o importante é fazer com amor, sabendo que estou ao seu lado. Lucas fechou os olhos e se lembrou de uma passagem da Bíblia que sua vovó sempre repetia: tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Ele entendeu que a coragem vem de fazer o bem, com fé e confiança na presença de Deus, que nunca nos abandona. E assim, ele adormeceu sonhando com novas aventuras, sabendo que com Deus, ele sempre poderia enfrentar qualquer coisa. A partir daquele dia, Lucas começou a ver que a coragem verdadeira não vem de força ou medo, mas de uma fé que acredita que Deus está conosco, sempre nos fortalecendo, mesmo nas menores tarefas. E com esse segredo no coração, ele sabia que poderia transformar qualquer dia em uma nova oportunidade de mostrar o amor de Deus. E assim, Lucas aprendeu que a maior força vem de confiar em Deus, que mesmo nos momentos pequenos do dia a dia, podemos sentir sua presença como uma luz que nunca se apaga. Quando confiamos nele, nossa coragem cresce, nossas dúvidas desaparecem e podemos fazer coisas que antes pareciam impossíveis. Na manhã seguinte, ao despertar, Lucas olhou para o céu com um sorriso cheio de esperança. Ele sabia que não precisava ser perfeito, nem forte demais, porque com Deus ao seu lado, ele já tinha tudo o que precisava para seguir em frente, com coragem e amor. E lembrando-se das palavras do Salmo 23, ele pensou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa certeza o encheu de paz. E você também pode ter essa coragem no coração. Basta confiar que Deus está ao seu lado, segurando sua mão, guiando seus passos. Assim como Lucas, podemos enfrentar qualquer desafio, sabendo que nunca estamos sozinhos. Que Deus abençoe cada um de vocês, dando força, coragem e fé para cada novo dia. E lembrem-se, quando Deus está conosco, somos mais fortes do que podemos imaginar.